Olá, boa tarde. Estamos aqui para mais uma sala de oração. Na nossa igreja nós estamos participando de um projeto que Deus colocou no nosso coração e um desafio que o nosso pastor nos fez, que é lendo e vivendo a palavra, a leitura da Bíblia inteira em um ano. E nós já vencemos a primeira etapa, vencemos a segunda etapa, agora nós temos só mais duas fases para vencer, né? E tem sido um desafio não tão fácil, porque a gente precisa querer. A gente precisa querer muito, porque tem livros da Bíblia que realmente são muito difíceis de compreensão. Mas hoje nós encerramos o livro de Eclesiastes, que é um livro de filosofia, um livro de pensamentos. Tem alguns pensamentos que são profundos demais para nós e nós precisamos nos dedicar um pouquinho mais para que possamos entender o que está sendo dito. E ao terminar o livro de Eclesiastes, nós passamos por Provérbios, né, livro de sabedoria. Quando chegamos em Eclesiastes, nós nos deparamos com o tempo para todas as coisas e nós temos compreendido bem a questão do tempo da quarentena agora, nessa questão da pandemia, uma quarentena bem bíblica, né, que não acaba nunca. Mas o que eu quero conversar com você, na verdade, está em Eclesiastes. Eclesiastes, capítulo 7, na nova versão da linguagem de hoje, diz assim: o nome limpo vale mais do que o perfume mais caro, e o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. Tem que pensar, né? Filosofia para pensar. Por que o dia da morte seria melhor do que o nascimento? Ele continua o pensamento aqui. Diz, é melhor ir à casa onde há luto do que ir a uma casa onde há festa. Pois aonde há luto, lembramos de que um dia também vamos morrer. E os vivos nunca devem esquecer isso. Os vivos nunca devem esquecer isso. Nós vivemos todos os dias como se nunca fôssemos morrer. E a única certeza de que nós temos é que morreremos. Tudo que nasce, um dia morre. E é interessante que quando a gente lembra que vai morrer, no dia que a gente recebe a notícia de que alguém que nós conhecemos, ou um conhecido, um amigo, ou um parente, faleceu. O homem, ele tem a tendência de ser arrogante, de ser ensimesmado, de pensar em si mesmo como alguém que pode, que faz, que conquista. Mas, na verdade, tudo aquilo que somos, e se existimos, é porque Deus permite e deseja que existamos. A gente se esquece disso quando começa a conquistar coisas, e principalmente quando isso tem a ver com dinheiro. Quando a gente começa a se sentir poderoso, quando a gente começa a conquistar coisas, conquistar lugares, conquistar bens, a gente começa a ficar tão envolvido com as forças do braço que a gente se esquece que somos temporários nessa terra. Nós somos criados para ser eternos, parecidos ao nosso Criador, o nosso Deus, o nosso Pai, que é eterno. Mas, por causa do pecado, a morte entrou. E aí, esse tempo que nós temos sobre a terra é limitado, é pequeno. 80, 90, 100 anos. Depois disso, a própria Bíblia diz que é canseira e enfado. Nós lemos aqui também no livro de Eclesiastes que precisamos, lá no capítulo 12, diz assim: lembra-te do teu Criador enquanto você ainda é jovem, antes que venham os dias maus e cheguem os anos em que você dirá, não tenho mais prazer na vida.
Lembre-se deles antes que chegue o tempo em que você achará que a luz do sol, a lua e as estrelas perdeu seu brilho e que as nuvens de chuva nunca vão embora. Então os seus braços, que sempre o defenderam, começarão a tremer, e as suas pernas, que agora são fortes, ficarão fracas. Os seus dentes cairão e sobrarão tão poucos que você não conseguirá mastigar a sua comida. A sua vista ficará tão fraca que você não poderá ver mais as coisas claramente. Você ficará surdo e não poderá ouvir o barulho da rua. Você quase não conseguirá ouvir o moinho moendo ou a música tocando. E levantará cedo quando os passarinhos começarem a cantar. Então você terá medo de lugares altos e até caminhar será perigoso. Os seus cabelos ficarão brancos e você perderá o gosto pelas coisas. Nós estaremos caminhando para o nosso último descanso. E quando isso acontecer, haverá gente chorando por nossa causa nas ruas. Então, o nosso corpo voltará para o pó da terra, de onde veio, e o nosso espírito voltará para Deus que o deu. Verdade é que se a gente não morre jovem, depois que a gente envelhece, ninguém fica para semente. Os mais velhos que estão sobre essa terra têm o quê? Os mais idosos, 118, 120 anos, e depois disso vem o quê? Então, adianta a gente continuar altivos nas nossas vaidades? Adianta realmente a gente colocar a nossa esperança, as nossas expectativas no hoje, no agora? Onde há luto, lembramos que um dia também vamos morrer. E os vivos nunca devem esquecer isso. Ele continua dizendo, capítulo 7, verso 3. A tristeza é melhor do que o riso, pois a tristeza faz o rosto ficar abatido, mas torna o coração compreensivo. Quem só pensa em se divertir é tolo. Quem é sábio pensa também na morte. Por que nós falamos tanto em morte? Porque há muitas pessoas morrendo ao redor. Mas e essas pessoas? Eu e você estamos preparados para enfrentar a morte? Você tem medo da morte? Você tem medo da morte? Se você tem medo da morte, você ainda não conhece o amor de Deus. Porque o amor de Deus nos traz vida e vida em abundância. E essa abundância de vida, ela transpassa a morte. Porque Jesus veio para nos dar vida eterna. Lembra que eu já falei no início? Nós fomos criados para sermos eternos. O pecado roubou isso de nós. Mas quando Deus nos deu o seu Filho, o primeiro Filho, Ele nos deu para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Você foi feito para ter vida eterna e terá, se tiver um encontro verdadeiro com Jesus. Se receber dele a vida abundante. Ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Você quer ter vida nessa terra, querido? Vem para Jesus. Ah, mas eu não sou uma pessoa muito certinha. Vem para Jesus. Ah, mas eu tenho vícios. Quando eu deixar de fumar, ou quando eu deixar de beber, ou quando eu deixar de sei lá o quê, eu vou vir para Jesus. Para com isso, para com essa bobagem. Jesus, ele disse, sem mim, nada podeis fazer. Então, meu querido, se depender de você parar de fumar para vir para Jesus, você não vai vir nunca, porque sozinho você não consegue. Mas com Jesus, a boa notícia é que ele vai gerar vida em você. E Jesus gerando vida em você, ele vai te ajudar a largar os vícios. Você não vai mais precisar de muletas, de quebra-galhos, de coisas para se apoiar, para suportar essa vida enfadonha e difícil que você está levando. Jesus, ele troca o seu fardo, que é pesado, pelo fardo dele, que é leve. Ele diz, lança sobre mim a sua ansiedade, porque eu tenho cuidado de você. Recebe de mim, que sou manso e suave. Jesus, ele está te convidando a ter um relacionamento com ele.
Jesus não está convidando você para ter uma religião. Jesus está convidando você para ter relacionamento. Ele quer que você abra a porta do seu coração para recebê-lo, como você abre a porta da sua casa para receber um amigo. Jesus quer entrar na sua casa e fazer parte do seu dia a dia. Deus não quer marcar um encontro com você no final de semana em alguma igreja. Não, Ele quer marcar encontros diários com você, como Ele ia lá no Jardim do Éden, toda tarde na viração do dia, encontrar-se com o homem, a sua criação, o humano da sua criação. E com ele conversava. E com ele trocava uma ideia. É o que Jesus quer com você. Ele quer trocar uma ideia com você a respeito desse problema que você está enfrentando aí no seu trabalho agora. Dá ideias, inspiração. Ele está vendo que o seu negócio está indo de mal a pior e ele tem todas as ideias do mundo porque ele é o Senhor criativo e ele pode colocar coisas na sua mente, gerar sonhos em você para que você faça coisas novas, uma inovação no seu próprio negócio, mas você precisa estar conectado com Ele. Ele é a fonte da vida. A sua força não está em você. Você viu que eu li aqui em Eclesiastes 12? Em você e em mim, as nossas forças vão se acabando a cada dia. Mas no Senhor, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E com Ele eu posso enfrentar todas as coisas, como o apóstolo Paulo sempre diz. Eu sei enfrentar o muito, eu sei enfrentar o pouco, eu sei me comportar em ambiente de luxo, eu sei me comportar em ambiente onde não há um copo. Jesus, ele quer que essa vida abundante não seja essa ao entorno de nós, que nos permite ter coisas boas o tempo todo. Ele quer que essa abundância de vida venha jorrar de dentro de nós para fora. Quando Jesus nos dá vida em abundância, ele nos faz ser plenos da presença dele. E quando nós passamos pelo fogo da aflição, ele passa junto com a gente. E a gente não desiste, a gente não desanima, a gente não morre. Tem algumas canções que nos dão ideias um pouco erradas a respeito de morte. O apóstolo Paulo dizia: viver é muito bom, mas se eu morrer, para mim é lucro, porque acaba os sofrimentos desse tempo e começa algo novo, de um novo tempo, em um novo lugar. O problema é que a gente tem medo do novo. A palavra novo tira a gente da nossa zona de conforto. A palavra novo assusta, porque afinal de contas, eu já acostumei com essa dor no joelho, eu já acostumei a andar repuxando de uma perna, eu já acostumei com aquilo que é ruim e até nem me incomoda mais tanto. Eu tenho medo do que pode acontecer, medo do novo. E Deus não fez você para ter medo, Ele fez você para ter vida. Eu não te dei espírito de temor, é isso que está escrito na palavra. Então larga a mão desse medo. Deixa essas coisas que estão te prendendo para lá. Lembre-se, um dia eu vou morrer. E enquanto eu estou vivo, eu preciso viver. Enquanto eu estou vivo, eu preciso fazer algo de bom com este presente que eu recebi de Deus hoje. Nós vamos continuar a leitura e nós estamos em Eclesiastes, capítulo 7, verso 5. É melhor ouvir repreensão de um sábio do que elogios de um tolo. A risada dos tolos é como escândalos a risada dos tolos é como estalos de espinho no fogo. Quando o sábio usa a violência, ele se torna tolo, e quem aceita o suborno estraga o seu caráter. O fim de uma coisa vale mais do que o seu começo. O fim de uma coisa vale mais do que o seu começo. Ele está reafirmando o que ele tinha dito lá no início, que é melhor o dia do que o dia do nascimento. Interessante que para entender o que está sendo dito, a gente precisa de uma profundidade, né? Ele continua dizendo: a pessoa paciente é melhor do que a orgulhosa. Controle sempre o seu gênio. É tolice alimentar o ódio. Nunca pergunte: por que será que antigamente tudo era melhor?
essa pergunta não é inteligente. Além de instigar a gente a pensar sobre o fim das coisas, ele diz claramente: nunca pergunte. Por que será que antigamente tudo era melhor? Essa pergunta não é inteligente. Se você ficar apegado ao que ficou para trás, o que foi, que aconteceu no passado, seja alguma coisa muito boa, uma vida muito boa, uma companhia muito boa, uma empresa, um trabalho, um salário muito bom, um relacionamento muito bom, qualquer coisa muito boa que ficou no passado, ou até mesmo coisas muito ruins que ficaram no passado, uma perda, uma doença ou algo que aconteceu na sua vida. Se você fica no passado, apegado ao passado, pensando no passado o tempo inteiro, o seu futuro nunca chega, porque você está com uma bola, uma corrente de ferro presa na sua perna, te segurando no passado. Por isso, o fim das coisas é melhor do que o seu começo. Tá, ontem foi bom, glória a Deus, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Hoje tá legal, glória a Deus, aleluia, vamos celebrar as nossas conquistas. Mas se hoje não tá, se hoje tá ruim, amanhã vai ser melhor em nome de Jesus. Vai ser melhor porque algo muito bom vai acontecer e vai mudar da água para o vinho? Não necessariamente. Mas vai ser muito bom porque eu já vou estar mais forte, mais maduro, mais resistente, mais parecido com Jesus do que estava hoje. Então, não fique chorando pelas coisas do passado. Deixe o passado no passado e se abra para o novo de Deus. Eu faço novas todas as coisas, diz o Senhor. Nada de ruim dura para sempre, e nada de bom dura para sempre. A única certeza que nós temos é de que o Senhor estará conosco em todos os momentos. Ele quer ser convidado por você para celebrar as suas vitórias, mas Ele quer ser convidado por você a participar das suas dores. Ele quer estar junto com você. E Eclesiastes, lá pelo verso 18, diz: se você temer a Deus, terá sucesso em tudo. Não queira ser perfeito. Mais para frente um pouquinho, ele diz assim: não existe no mundo ninguém que faça sempre o que é direito e nunca erre. Sabe, meu querido, minha querida, não existe ninguém perfeito nesse mundo. A gente tenta, a gente se esforça, mas, como Eclesiastes diz, não há quem faça sempre o que é direito e nunca erre. Às vezes a gente erra querendo acertar, mas erra. Meus queridos, nós vamos orar para terminar esse tempo juntos. E nós vamos orar pedindo para Deus para que esse medo do novo saia do nosso coração. Esse medo de aceitar o presente, o amor e a vida que há em Cristo Jesus, que esse medo cesse. Que você possa ter coragem para dar um passo em direção àquilo que você desconhece. Deus, Ele é tão diferente, e o fato da gente não conhecer a forma como Ele age, do jeito que Ele age, deixa a gente desconfortável e a gente fica querendo fazer orações com palavras colocadas, e aí nós tu, vós. Você usa voz para falar com teu pai, com a tua mãe? Você chega para tua mãe e diz assim: mãe, tu me concedes a graça de ir ao cinema? Não, você chega para sua mãe e diz assim: mãe, olha só, tô querendo ir no cinema. Posso ir? Me arruma um trocado? Queria fazer um lanche também. Será que dá? E aí a sua mãe vai falar o quê? Vê lá na carteira da mãe. Vê o que eu tenho lá, vê se dá. Aí você vai lá, dá aquela fuçada na carteira da mãe e diz assim: ah, mãe, tem 50 aqui. Aí ela diz assim: não, mas tá inteira? Assim,
Tá, então você vai e traz o troco. Isso é relacionamento. As nossas orações precisam ser nessa direção. Pai, eu preciso de um emprego novo. Eu preciso sustentar minha família. Mas eu não quero qualquer coisa. Eu não quero trabalhar lá do outro lado da cidade. Eu não quero pegar 3 condução para ir, 3 condução para voltar. Você pode falar com o seu pai desse jeito. Ele quer que você faça isso, que você seja transparente com ele. Ah, mas eu não vou decepcionar Deus? Pasme! Se tem alguém que conhece o seu pior e o seu melhor, é o próprio Deus. Você não pode decepcionar ele. Ele já sabe o que você vai dizer antes que você diga, mas ele quer que mesmo assim você diga. Então fala para Deus, chora para Deus. Quando você coloca para fora, quando você coloca as coisas para Deus, você se esvazia desse entulho que está dentro da sua mente, do seu coração. E quando você faz isso, você deixa a sua mente limpa, para que Ele fale o que Ele quer. E aí você silencia na presença de Deus, aquieta sua alma, fica em silêncio e dá tempo para que Ele fale a você. E aí Ele vai dizer, filho, olha só, eu tenho uma vaga de emprego para você num lugar que é meio longinho. Você vai ter que pegar 2 conduções para ir até lá, mas você vai ganhar o dobro do que você estava ganhando no emprego anterior. E você vai ouvir a voz de Deus de várias maneiras. Deus usa a palavra dele para falar com você. Deus usa os profetas dele, os pastores, os professores, os líderes de célula. Deus usa o seu filho para falar com você. Só que antes de usar pessoas para falar com você, para confirmar aquilo que ele já disse para você, ele já falou primeiro com você lá no secreto, lá no oculto, lá no seu quarto. E ele confirma através de letras de canções, palavras de pastores, palavras de irmãos, e aquilo vai confirmando no seu coração de que realmente foi Deus que me disse isso e eu vou fazer aquilo que ele me disse para fazer. Tenha fé. Lembre-se, você vai morrer um dia. Para onde você vai depois que você morrer? Tendo um relacionamento com Jesus, você tem a garantia de vida eterna. E quando você já estiver lá do outro lado, lá na vida eterna, lá não haverá mais choro, nem ranger de dentes. Não haverá tristeza, não haverá mais morte, não haverá doenças. Enquanto estamos aqui, estamos sujeitos a tudo que acontece nessa terra. Eu já disse e eu repito, quando você recebe Jesus, você recebe vida abundante, mas essa vida abundância não significa riquezas nessa terra, não significa aquela cartinha de Jesus escrita com o sangue dele dizendo nunca mais vai ficar doente, nunca mais vai ficar desempregado, nunca mais vai falir. Pelo contrário, Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo e você vai vencer também. E um dia nós vamos nos encontrar e nós vamos viver algo novo, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, o que Deus preparou para aqueles que o amam. Amém? Vamos orar? Deus querido, obrigada, Pai, porque nós não precisamos focar nas nossas perdas, nas nossas dores, na nossa fraqueza, na nossa limitação e no nosso envelhecimento. Nós não precisamos focar nisso porque isso drena a nossa energia, rouba a nossa paz e nos deixa inquietos. Nós precisamos e queremos focar naquilo que o Senhor diz que é importante para nós. Nós sabemos que podemos passar sim por todas as coisas, porque o Senhor não nos abandona, e mesmo quando a gente se sente fraco, sozinho, perdido, o Senhor nos carrega em seu colo. Enxuga, Senhor, as lágrimas dos meus irmãos agora. Faz-os aprender a beleza que há em passarmos por momentos difíceis. Nós nos tornamos mais humanos, nós nos tornamos mais solidários. Se teve uma coisa que essa pandemia trouxe de volta à humanidade, foi o olhar um para o outro com olhos de misericórdia. Nós passamos a nos importar mais uns com os outros. Nós passamos a pensar, será que o meu vizinho tem o pão nosso de cada dia? Então a nossa oração é como a que Jesus fez, Pai. O pão nosso de cada dia nos dai hoje a todos nós, não somente para mim, não somente para os meus, mas para todos nós. Que não haja falta de nada na casa dos meus amados irmãos. É que eu te peço agora em nome de Jesus. Amém.
Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer a luz dele sobre você e te dê a paz. Comenta aí, põe seu pedido de oração, coloca aí quando foi que você abriu seu coração para Jesus, qual é a diferença que Jesus faz na sua vida. Compartilha comigo, eu quero saber das histórias que ele tem feito na sua vida. Deus te abençoe. Tchau.